Olá, viajantes! Tudo bem? Meu nome é Ana Maria Brogliato e este é o canal Viagens e Beleza. Então, este é um canal de viagens, mas para a gente conhecer a parte turística, a gente precisa também conhecer um pouquinho de história. E sobre o Afeganistão, que é o assunto que mais rendeu nos últimos 2 meses, eu já falei aqui sobre a origem de muitos conflitos, mas hoje eu vou explicar uma coisa que eu não expliquei, que é por que os talibãs perseguem os afegãos da etnia Hazara. Várias pessoas também já me perguntaram e eu sei que muita gente tem essa curiosidade. E para explicar então um pouco sobre essa violenta perseguição dos Pashtuns, que é a etnia da maioria dos talibãs, contra os Hazaras, é preciso voltar um pouco no tempo, porque essa perseguição ela já é secular, é de vários séculos atrás, então. E se você se interessa por esse assunto, continue assistindo. A população do Afeganistão ela é composta de um mosaico étnico e formado por muitas tribos. E essa diversidade é a base da maioria dos conflitos há séculos no país. Nenhuma etnia possui a maioria absoluta no Afeganistão, cuja população ela ultrapassa os 39 milhões de habitantes. Então as principais etnias são os Pashtuns, que é a etnia predominante, e também a maioria dos talibãs são dessa etnia, que constituem 42% da população. Depois vem os tadiques, com 27%, os hazaras e os uzbeques, com 9% cada, depois baloch, 2%, turcomen, 3%, e 8% são de outras etnias não muito significativas, incluindo Nuristani e Pashai. Os talibãs não perseguem apenas a etnia hazara, eles perseguem outras etnias também. E uma das frases que eu já ouvi atribuídas a eles diz o seguinte: os tadiques devem ir para o Tajiquistão, os uzbeques devem ir para o Uzbequistão e os hazaras devem ir para o inferno. É forte, né? Então eu vou explicar o porquê dessa implicância absoluta com os hazaras. Mas para a gente entender o presente, é preciso conhecer o passado. Então eu vou começar explicando quem são os hazaras. Mas antes, prepara a pipoca que lá vem história. Os hazaras são um povo de origem mongol. Eles residem principalmente em uma região conhecida como Hazarat e são muçulmanos xiitas. Então, quando Gengis Khan, juntamente com seu exército mongol, invadiu a Ásia Central, eles não foram bem recebidos. Mas durante o século XIII, eles conseguiram se estabelecer na região. E os hazaras se dizem descendentes desses soldados mongóis e do próprio Gengis Khan. Então, por isso que eles têm os olhinhos amendoados, a pele ela tem uma tonalidade um pouquinho mais clara que os pashtuns, e as maçãs do rosto um pouco mais salientes, e eles lembram muito os mongóis. Então agora eu vou explicar a origem dessa perseguição aos hazaras. E tudo começou quando os hazaras se revoltaram contra o governo afegão durante a Segunda Guerra Anglo-Afegã. Na verdade, foram 3 revoltas, de 1888 a 1893. Quando eu olhar um pouquinho para baixo, porque eu tenho uma colinha aqui, eu não sei tudo de cor, né? Então, para entender um pouco sobre a Segunda Guerra Anglo-Afegã, eu vou explicar também um pouco sobre a Primeira Guerra Anglo-Afegã. A Primeira Guerra Anglo-Afegã, que ocorreu entre 1839 a 1842, foi um dos primeiros grandes conflitos do século XIX e foi uma competição pelo poder e influência na Ásia Central entre o Reino Unido e a Rússia, que marcou uma das piores reveses infligidas aos britânicos na região desde a constituição da Companhia Britânica das Índias Ocidentais na Índia. Após muitas revoltas nesses 3 anos de guerra, em dezembro de 1842, os britânicos tiveram que deixar definitivamente o Afeganistão. Mas as relações entre o Afeganistão e o Reino Unido continuaram tensas até 1855, quando o emir do Afeganistão,
Dost Mahomed Khan, conduziu um acordo de paz entre o Afeganistão e o governo geral da Índia. E diante dos temores britânicos de que a esfera de influência russa se prorrogasse para a fronteira indiana, o governador-geral da Índia, George Eden, o conde de Auckland, apresentou um ultimato a Dost Mahomed Khan, o emir do Afeganistão. Aí ele pediu a expulsão de uma delegação russa em Cabul, o que foi negado. Então, em março de 1878, os britânicos voltaram a invadir o Afeganistão, começando assim a Segunda Guerra Anglo-Afegã. Então, durante essa Segunda Guerra Anglo-Afegã, é que começaram as revoltas dos Hazaras, no total de 3, que ocorreram entre 1888 a 1893. A primeira revolta, que foi de 1888 a 1890. Mohammed Eshaq, primo do emir do Afeganistão, se revoltou contra ele e os líderes tribais do Sheikh Ali Hazara se juntaram a ele. Infelizmente, a revolta foi esmagada. Então, altos impostos são cobrados e administradores afegãos são enviados aos lugares ocupados pelo governo e eles subjugam o povo Hazara com abusos. As pessoas são desarmadas, chefes tribais locais são presos e as melhores terras são confiscadas e entregues aos Kutis, que são nômades afegãos. Então agora a segunda revolta dos Hazaras, que aconteceu em 1892. A esposa do chefe Hazara é insultada pelos soldados afegãos e, em resposta a esse ocorrido, os familiares da vítima atacam a guarnição local. Então, a rebelião se espalha rapidamente por toda a região Hazarate e o emir do Afeganistão declara a Jihad, que é a Guerra Santa, contra os Hazaras, que são derrotados mais uma vez pelo exército afegão e todas as suas armas são confiscadas novamente. Mas os Hazaras não ficam quietos por muito tempo. E começa assim a terceira revolta Hazara em 1893. Em resposta à tributação excessiva, os Hazaras se revoltam novamente e tomam de volta as terras que lhes pertenciam e foram confiscadas pelo governo afegão. Então os Hazaras matam o governador de Gizab, que é da etnia Pashtun, e a resistência continua até o final do ano, mas eles são novamente derrotados devido à escassez de alimentos. Então, depois dessa terceira revolta dos Hazaras, que infelizmente perderam mais uma vez, cerca de 60% da população dessa etnia foi morta ou deslocada por ordem do emir do Afeganistão, Abdur Rahman Khan. O reinado do terror, de 1888 a 1901. Abdur Rahman Khan foi um governador tirânico, conhecido por reprimir violentamente levantes, executando mais de 100 mil pessoas, espionando generalizadamente e matando pessoas de fome. Ele era um pashtun étnico e um etnacionalista racista, que deslocou e massacrou pessoas de outras etnias, como os tadiques, uzbeques, turcomanos e também é responsável pelo extermínio de 60% da população hazara. Abdul Khan ficou conhecido como The Iron Amir, ou o Emir de Ferro, porque seu governo era um despotismo militar. Esta nota, publicada na época pela agência Argos de Londres, diz que 10 mil presos hazaras são vendidos pelo exército do Emir para cobrir as despesas com a captura deles. E muitos outros hazaras encontraram refúgio em Quetta, no Paquistão, e o restante que permaneceu no Afeganistão sofre até hoje porque os talibãs, da etnia Pashtun, os consideram hereges. E entre 10 mil a 15 mil pessoas fogem do país e se estabelecem em Khorasan, no Irã. Então essa é mais ou menos a explicação do porquê dessa perseguição ao povo hazara, que acabou se tornando uma minoria, e que lá atrás já foram muitos e se revoltaram, mas perderam. E aí ao longo dos séculos foi ficando essa rivalidade entre as etnias. Então essa é a explicação histórica, né, do porquê dessa perseguição dos Pashtuns, a etnia predominante dos talibãs, contra os hazaras. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo. Lembre de deixar seu like, de compartilhar e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tchau! Que permanece... Muitos outros...
que os Hazaras matam o governo, que são... Ah, meu Deus.